mais uma aula de história. Falando hoje sobre as unificações europeias do século XIX. Deixa eu partilhar aqui com vocês o material. Tá? Unificações europeias do século XIX. Não sei se a iluminação está boa aqui. Nossa. Deixa eu ver aqui. Está melhor aqui. Vamos ver aqui. Está me vendo direito? Mas vamos lá. Então, a gente vai estudar hoje o processo, né, da unificação da Itália e da Alemanha. Vamos ver aqui, vou colocar aqui o material e ampliar aqui para vocês. Aqui, contexto europeu. Vamos ver então o contexto de quando aconteceram essas unificações. Vamos ver esses novos estados europeus consolidados. Não está sendo muito boa a claridade, não sei, eu acho que o som está bom, né? Mas a questão da iluminação, deixa eu virar para cá esse negócio, para ver aqui como é que vai ficar. Agora deu uma melhoradazinha a questão da iluminação. Melhor assim, assim. Com um holofote aqui. Parece que não ajuda muito. Não. Bom, então deixa eu ampliar aqui, dar uma ampliada, né, no material. Um zoom aqui para vocês verem. A gente vai estudar aqui, primeiramente, o Congresso de Viena, que a gente sabe que foi a reunião das potências, né? Rússia, Inglaterra, Dinamarca, Suécia, os países Áustria, né, o Império Austríaco, que se reuniram após a derrota de Napoleão. A gente já viu anteriormente, né, na era napoleônica, a gente já viu ali o que havia acontecido. Né? A restauração das fronteiras, né, até o período anterior ao início da Revolução Francesa, e também a restituição das monarquias que havia. Então, ali havia o princípio da legitimidade e também da restauração. A restauração, legitimidade, a restauração das fronteiras, enfim, né, das unidades políticas, como eram antes, administrativas, e também a restauração dos regimes monárquicos anteriores à Revolução. Isso incluiu também a Casa Real o retorno da Casa Real dos Bourbons da França. A gente vê aqui liberalismo, nacionalismo e primavera dos povos. Então, houveram aqueles movimentos, né, ali em 1848, chamado Primavera dos Povos. Né? Já havia começado em Portugal com a Revolução Liberal do Porto, em 1820, aquela que obrigou Dom João VI a partir do Brasil e voltar para Portugal. Né? Então, já haviam movimentos ali. Né? Em 1830, a Revolução lá na França, né, a Revolução Liberal, que colocou Luís Felipe de Orleans no poder, no lugar do rei Carlos X. Então, em 1848, houve também um levante, né, na Itália, porque a Itália queria se libertar do domínio austríaco. Né? Uma boa parte da Itália, né, o sul da Itália era dominado pelos Bourbons da França, mas o norte da Itália vivia sob a influência, né, sob o domínio rígido dos Habsburgo, da Áustria. Então, ali houve um levante, uma primeira tentativa de uma maior autonomia do povo italiano, pelo menos a parte do norte. E também com a intenção de formar, né, uma república. Né? Instaurar-se um regime republicano, à semelhança do que era os Estados Unidos da América. Na Áustria também houve, né, revoltas, né, contra o primeiro-ministro, lá, o Metternich, né, que era um tirano, que governava, de fato, né, a Áustria, mas não teve sucesso. E na Alemanha também houve protestos, né, houve também movimentos, né, no sentido de adquirirem maior autonomia política, né, os alemães. Né? Mas ainda não havia um consenso, né, para esses movimentos, não havia uma grande força, coesão de forças necessárias para que esses movimentos dessem certo.
Então, a gente vê aqui, né, uma charge aqui do século XIX, dessa época, né? Nós vemos aqui os austríacos aqui lutando contra os turcos, né, por territórios aqui na região do leste europeu. Nós vemos aqui os alemães, né, querendo fazer uma faxina, né, expulsar os austríacos dos seus domínios, e franceses também. Os franceses ali também querendo, né? Aqui nós vemos a Inglaterra, né, também representada, a Inglaterra sempre lá isolada, mas sempre tendo um grande papel político dentro ali da Europa. Os franceses aqui, né, representados aqui, né, aqui representando um movimento lá liberal, né, que houve na França, querendo também varrer, né, os resquícios ali da Revolução Francesa, das liberdades alcançadas, né, pela Revolução Francesa. Então, nós vemos aqui, né, um quadro, né, através dessa charge. Né? As charges, elas, de uma forma alegórica, né, e humorística, elas representam ali a realidade, né, no momento, né, em todos os lugares. Então, vamos ver aqui. Então, havia aqui nesses movimentos nacionalistas, né, que a gente vê, né, a Alemanha tentando, liderada pelo Reino da Prússia, né, tentando ali unir os outros estados alemães. Né? Então, ali havia o que? Ali a Confederação Germânica, né, que veio substituir o Sacro Império Germânico, né, que foi derrubado por Napoleão. Aí veio a Confederação do Reno, que tem Napoleão. E agora havia a Confederação Germânica, né, formada por 38 estados, né, mais a Prússia, o Reino da Prússia, formando 39 estados. Então, aqui a gente vai ver logo aqui, pessoal, a questão aqui da Alemanha. Então, a Alemanha ela era toda dividida, né? Não é esse país unificado que é hoje. Então, ela havia uma elite, né, chamados Junkers, que eram os grandes proprietários de terra, as oligarquias rurais, isso, herança, resquícios ainda do lado do feudalismo, ainda, esses grandes proprietários de terra, que também tinham altos postos militares. Né? Então, principalmente ali no Reino da Prússia, né? Que hoje engloba territórios que são a Polônia e partes ali dos países bálticos, né? E parte ali do que é a República Tcheca, hoje também a gente pode ver aqui no mapa, né, com mais detalhes. Então, havia aqui a Confederação Germânica. Né? Aqui temos os ducados, né, de Hanover, né, o Hanover, Baviera, né, os reinos da Baviera, eram reinos, né? Então eram reinos, principados, ducados. Né? E aqui em verde, né, os domínios, né, da Prússia. A gente vê aqui o reino da Dinamarca, o norte. Então tudo isso, né, formavam ali o que a gente conhece como Alemanha hoje. Só que só havia um problema. Eram tantas fronteiras, né, nesses 39 estados, que dificultavam o comércio, as relações comerciais, moedas diferentes, pesos e medidas diferentes. É claro que a mesma coisa que levou à necessidade da criação dos estados-nação, né, dos estados absolutistas, que a gente estudou ano passado, né, de primeira série. Né? Então, aqui nós vamos ver uma necessidade de uma congregação, né, de uma união desses povos germânicos, né, com tratados comerciais. Primeiramente foi a economia, né, o capitalismo que unificou os interesses da burguesia e também dos Junkers, né, porque eles eram proprietários rurais, tudo, mas tinham interesses, né, que seus produtos fossem comercializados em outros mercados também. Né. Eles investiam, né, o Reino da Prússia investia em tecnologia, em armamentos, investia na construção de ferrovias, mas as ferrovias, né, é vantajosa quando ela leva bem ao longe. Né? Ela estende, né, o mercado, né, leva os produtos, né, pessoas, enfim, bens, né, para outros lugares mais longe. Então, eles tinham essa vontade de investir dinheiro, capital, os bancos prussianos, né, para investir na construção de ferrovias, mas havia essa série de barreiras alfandegárias. Então,
o trem iria andar, parar, andar de novo, pagar um tributo, pedágio, andar mais um pouco, pagar mais um tributo, mais um pedágio, né? Enfim, seria inviável. Então, foi criado, né, ali já em 1830, né, a chamada, né, Zollverein, que quer dizer União Aduaneira dos Estados Alemães. A aduana é tudo que tem a ver com fronteira, certo? A aduana são como se diz assim, o serviço burocrático, né, administrativo que tem nas fronteiras para se cobrar impostos, né, tributos sobre o que entra no país, né, taxação sobre produtos importados, e também para ter uma fiscalização também do que entra e sai do país. Isso é a chamada aduana, certo? Então aqui a Zollverein, né, ela veio quebrar, né, várias barreiras alfandegárias, né, possibilitando uma maior circulação de pessoas e mercadorias, né, ali na Federação Germânica. Então vamos ver aqui. Aí foram criadas ferrovias, né, com a quebra dessas barreiras, né, enfim, foi incentivada a criação de ferrovias, né. Então foram criados bancos de crédito também para financiar, né, esse capitalismo, né, industrial e mercantil. Aí temos aqui esses bancos, né, com esses nomes difíceis aqui, o Discontengesellschaft, criado por D. Hassemann, e o Darmstädter Bank. Nomes fáceis, né, para vocês decorarem em alemão. Então aqui, né, entra aí o nacionalismo alemão, nós temos a economia unificada, eles tinham uma língua que unificava também, a cultura, né, com pequenas diferenças, né, de uma região para outra, né. Aí temos aqui 1848, né, na Alemanha, onde houve, né, uma tentativa aqui, né, na primeira tentativa de uma unificação. Só que daí lá o Frederico Guilherme IV, né, que era o rei da Prússia, né, ele recusou ali a liderar esse movimento. Ele pensou, não, a Prússia não é forte o suficiente e também, né, não é interesse meu, né, e também da Prússia entrar em guerra contra o Império Austríaco nesse momento, né? Causar uma guerra europeia novamente, isso vai atrapalhar os negócios. Então ele morreu na praia, né? Porque já estava tudo assim armado, né? Houve protestos, como eu falei, contra o primeiro-ministro Metternich, né? O ditador lá da Áustria, né? Que governava, né, em nome do imperador, né? Mas quando chegou na Prússia, né, que podia dar a palavra final e tinha um exército, né, com condições para enfrentar a Áustria, aí o Guilherme IV disse, não, não me interessa, né, ser o rei de todos os alemães. Né? Eu estou satisfeito aqui com a Prússia, né, não vamos causar problemas, né, afundar a Prússia numa guerra que talvez ela possa até perder. Né? E aí está muito confortável a situação. Então aqui, né? Então aqui, ó. Então ali como não houve, né, um apoio efetivo, né, da Prússia, essas tropas rebeldes, né, sem uma liderança realmente, né, forte, acabaram sendo esmagadas, né, pelas tropas austríacas, né, e aí voltou-se a haver um controle ali, né, da Áustria sobre a Confederação Germânica, essa influência militar. Então eles só não mandavam na Prússia, mas nesses outros 38 estados, né, eles tinham uma grande hegemonia, né, o Império Austríaco. Eles não anexavam esses territórios do Império Austríaco, porque daí sim haveria uma guerra, né, contra a Prússia, né, e até contra a França, que também tinha zonas de influência ali dentro da Confederação Germânica, né, das regiões fronteiriças. Né. Então, ali a Áustria não podia, era uma zona de influência. Os estados mais ao sul da Confederação Germânica, digamos ali metade, 18, 19 desses estados, eles eram de maioria católica, né? Então a Áustria tinha uma influência maior, porque a Áustria, a religião oficial era o catolicismo. E ao norte, a determinação religiosa, né, cristã, dos alemães era o luteranismo. Então eles se identificavam mais com a Prússia. Então havia também, né, essa influência, essa questão religiosa também na questão da unificação. E por essa questão religiosa, o norte e o sul também não se uniam, uma força coesa, entendeu? Havia essa divergência religiosa também entre o norte e o sul.
Então, o norte era mais influenciado pela Prússia e o sul pela Áustria. E aí precisava realmente haver uma coalizão de forças, né? Unir toda a Alemanha para daí poder realmente haver o processo de unificação. Isso era muito difícil. Então, o Guilherme, lá, quarto da Prússia, ele foi sábio até na época. Ele sabia, né, que haviam essas dificuldades, que era muito provável que o sul, que os estados germânicos do sul fossem ficar favoráveis à Áustria, né, e juntando, né, forças contra o norte e a Prússia. Seria muito risco começar uma guerra ali naquele momento. Então, aqui, estamos aqui acompanhando, né, Então, vamos ver aqui, Prússia, agente da unificação. Então, vamos ver aqui. Então, a Prússia, ela teve um papel preponderante. Aí, já lá nos anos 1850, né, houve um fortalecimento da Prússia por causa das Zollverein, né? A Prússia enriqueceu muito mais, os bancos prussianos ficaram muito mais fortes. Né? A Confederação Germânica, em geral, se fortaleceu economicamente. Então, né, também tendo condições de fortalecer militarmente. Né? Produzir mais armas, enfim, formar mais tropas. Né? E aí entra aqui a figura do primeiro-ministro prussiano, né? Primeiro-ministro lá do rei Guilherme II, né? Que era o Guilherme I, aliás, né? Que era o Otto von Bismarck, que era um Junker, um grande proprietário de terras e também industrial, enfim, um homem riquíssimo e também, né, um general do exército prussiano, né? Um comandante militar. Né? E aí ele entra, né, com uma estratégia, né, para unificar os alemães e aos poucos ir minando a força da Áustria até conseguir unificar a Alemanha. Vocês vejam que essa unificação alemã ela era temida pela Áustria, pela França e até pela própria Inglaterra, que temia que uma Prússia unificada com o restante dos estados se tornasse uma potência econômica, industrial principalmente, né? Que faria frente, né, aos produtos ingleses. Os produtos ingleses. Então não era interessante. E a França temia que esse Estado fortíssimo, né, que surgiria, ameaçasse também os territórios franceses. Então, o que o Bismarck fez? Ele já sabia que essa guerra, né, ia ser inevitável. Dia menos dia ia começar, então ele resolveu dar um pontapé inicial. Né? Então, havia lá, desde o Congresso de Viena, né, haviam 2 ducados, né, de Schleswig e Holstein, né, que ficaram lá sobre a tutela da Dinamarca, se tornaram protetorados do reino da Dinamarca. E aí, né, os habitantes, né, os habitantes lá do ducado, né, deixa eu ver qual foi, né, foi de Holstein, eles estavam reclamando da inépcia, né, do governo dinamarquês com os ducados. Né? Eles estavam reclamando que faltava tudo, infraestrutura, faltava, enfim, né, o básico, né, para o funcionamento da sociedade. Haviam problemas, né, graves lá e o reino da Dinamarca não estava nem aí, né, não oferecia realmente aquela noção de proteger, né, o protetorado, né, não estava se efetivando. Isso abriu as portas para que Bismarck sugerisse ao imperador, né, da Áustria, né, na época, né, que eles fizessem uma aliança para tomar os ducados, né, do domínio dinamarquês e dividissem os ducados, né, entre si. Então aí foi feito o quê? Né? Um acordo, os exércitos austríacos e prussianos entraram lá e dividiram. Né? O ducado de Holstein ficou sob o controle da Alemanha e de Schleswig sob o controle da Áustria. E aí tudo bem, né? Tomaram os ducados lá da Dinamarca e dividiram. Né? Agora, o ducado de Schleswig é um ducado, um protetorado austríaco né? E Holstein fica aí sob o controle da Alemanha. Tudo bem. Só que aí, o que é que acontece? Né? Acontece que aí o Bismarck começa a fazer, né, as intrigas dele lá, né, para ir para o próximo passo, uma guerra direta, né, contra a Áustria.
Então, o que é que acontece aqui? Né? A chamada Guerra das 7 Semanas. Né? Houve ali uma queixa, né, do protetorado que estava sob o domínio austríaco, né, citada por Bismarck, né, por Otto von Bismarck, que o outro ducado, né, que é a outra parte ali de Schleswig e Holstein, que estava sob o controle prussiano, estava se desenvolvendo melhor, né, estavam cuidando melhor do povo lá daquela parte, né, dos ducados, né, e aí isso serviu de pretexto para que a Prússia, né, com a concordância do povo, né, lá de Schleswig, já disse, né, Schleswig ia anexar-se todo, né, se tornasse os dois protetorados, né, de Schleswig e Holstein, protetorados unicamente da Prússia. E aí o que é que aconteceu? Quando, quando houve essa anexação desses territórios, né, ao reino aí aconteceu o seguinte: esses ducados foram realmente anexados ao reino da Prússia. Né? Aí passaram a fazer parte do reino da Prússia. E aí a Áustria não gostou, viu isso como uma atitude expansionista, né, do reino da Prússia. E uma afronta, né, o acordo que eles haviam feito. Né? Os dois dos ducados se tornaram protetorados austro-prussianos. Né? E aí, mediante mediante essa declaração de guerra, né, da Áustria à Prússia, o Bismarck já estava preparado. E aí invadiu a Áustria antes, né, dos exércitos austríacos invadirem a Prússia. Entendeu? E aí durou 7 semanas essa guerra e o exército prussiano chega quase às portas, né, da capital, né, Viena, né, esmagando, né, humilhando os austríacos, mostrando ali o poder militar, né, e a estratégia, né, superioridade estratégica e logística também dos prussianos. E o que acaba acontecendo, né, é que então foi assinado, né, é que foi concordado, né, no tratado lá de Praga, né, assinado ali na atual República, né, da Tcheca, né, que a Áustria abria mão, né, da sua parte lá de Schleswig e Holstein, né, e também sobre outros, né, territórios ali, né, alemães também, dando carta branca ali para a Prússia, né, agregar mais estados, né, mas não ainda todos. Então, digamos ali que com essa jogada, a Prússia conseguiu anexar Schleswig e Holstein e também trazer para o seu lado, né, a parte norte ali, né, que daí ficaram inspirados, né, viram o poder militar da Prússia e resolveram se aliar definitivamente ao reino da Prússia. Mas no sul ainda havia divergências, né? Haviam muitos ali estados, né, estados alemães ali, independentes, né, reinos, ducados, né, enfim, principados, que ainda estavam relutantes, né, em embarcar nessa guerra de unificação, né, nesse processo de unificação. E aí, o Bismarck, novamente, né, usando a sua astúcia, ele, né, vai arrumar ali daí uma confusão com a França. Né, com a França. Então, nós vamos ter aqui a Guerra Franco-Prussiana. Então, aqui, né, nós vamos ver aqui em 1870, né, a eclosão desse outro conflito aqui. Né? Então, ali, isso envolve ali a questão, né, aí é criada a Liga Setentrional Alemã, né? A Liga do Norte, né? Setentrional é tudo que está mais ao norte, meridional ao sul, né? Então ali foi criado já um esboço, né, do que seria o Império Alemão. Né? Então ali já havia lá a Liga Setentrional, que era o Reino da Prússia, né? E os outros estados alemães do norte, né, unidos, né? Sobre a liderança de Otto von Bismarck, primeiro-ministro da Prússia. Aí acontece lá o rei da Espanha morre, falece, o trono fica vago. Aí começa uma disputa, né? Ali daí tem Habsburgo, né, da Áustria, que alegam que tem direito ao trono. Aí aparecem franceses também, que dizem que são herdeiros legítimos do trono. E aí
acontece que o rei da Prússia, né, o Guilherme I, ele tem um parentesco lá bem distante. Ele é primo lá em terceiro grau, coisa lá do falecido, falecido rei, enfim. Nem me lembro o nome desse rei da França, Carlos, não sei o que lá. E aí acontece que Bismarck, né? Aí a França, né? A França fica preocupada, porque se a Espanha for governada pelo rei da Prússia também, a França, nessas horas no mapa, vai ficar, né, cercada, né? Espanha sobre o governo prussiano de um lado e a Liga, né, setentrional, né, liderada pela Prússia do outro. Então eles imaginam, aí eles vão poder atacar a França, né, pelos dois lados, né? Vão utilizar as tropas espanholas e as tropas, né, da Liga Setentrional, né, para esmagar a França, atacá-la em duas frentes, né, leste e oeste. E aí o governo, né, da França manda embaixadores lá para Berlim, que é a capital da Prússia, né, que é a capital da Alemanha hoje em dia também, para investigar. Aí eles vão entrevistar o Guilherme, e o Guilherme diz, não, eu não tenho interesse no trono da... No momento eu não tenho interesse, né, em ser o rei da Espanha. Daí fica vago, né? Não, no momento? O que quer dizer isso, no momento? Né? É muito vago. Aí o embaixador volta. E aí o rei da Prússia, ele escreve, né, um artigo para publicar no jornal lá, dizer que ele não tem interesse realmente, que ele, né, o foco dele é agora a Liga Setentrional, né, é governar a Prússia ali, os outros estados da Alemanha. Né? Só que aí o Bismarck, ele pega essa carta e ele, né, malandramente, ele altera ali, ele tira uns pontos e vírgulas, enfim, que a gente sabe que muda totalmente o contexto da frase, né? E ali dá a ideia, né, que o imperador, que o rei da Prússia, né, realmente quer, né, ir lá. Daí é que fica aquela confusão, aí manda outro embaixador, a França, lá, e daí fica aquela confusão, aquele mal-estar, né? E a sensação realmente, né, de que a Prússia, né, tem interesses políticos na Espanha, né? E isso amedronta a França. E aí, na época, a França é um império, né? É o segundo império francês, lá, sob o governo, né, de Napoleão III, sobrinho de Napoleão Bonaparte. E aí ele é pressionado, né, pelos militares, enfim, a Prússia está querendo, né, tem interesses, né, no trono espanhol, e a Prússia, com isso também, ela demonstra, né, seus interesses expansionistas, porque haviam regiões ali na França, que nem Alsácia e Lorena, na fronteira com essa Liga Setentrional, que a maioria da população era germânica. Então eles imaginavam, não, a Prússia quer, né, invadir, a política deles, né, de unificar todos os povos alemães, né, sobre o mesmo governo, né, teoria que depois Hitler usou também, né, para criar o Terceiro Reich. Né. Aí 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 aqui, ó, o estopim da guerra foi a candidatura do príncipe Leopoldo de Hohenzollern, parente do rei da Prússia, ao trono espanhol. Né? Então aqui esse príncipe, né, o Leopoldo de Hohenzollern, né, ele é primo lá também, lógico, né, do rei lá, né, do Guilherme I, né, da Prússia. Né? Aí tem toda essa panaceia aqui, né? Eu até tinha dito que era o próprio Guilherme, né, mas era, na verdade, o príncipe Leopoldo, né, de Hohenzollern, que é uma das famílias mais poderosas da Europa até hoje, né, os Hohenzollern, né, os Habsburgo. Né. Então aqui a França, né, a França declarou guerra, né, declarou guerra à Prússia, declarou guerra à Prússia. Né. Declarou guerra à Prússia. A Prússia já sabiamente fez um ataque, né, no extremo norte, cercou as tropas francesas dentro do próprio território francês e aprisionando o próprio Napoleão III. O resultado? Essa derrota foi humilhante. A Prússia cercou Paris, bombardeou Paris, né, durante 2 semanas seguidas, deixou o povo sem água, sem comida, por mais de 40 dias lá, o povo lá em Paris comendo até ratos, né, porque o exército prussiano cercou e bloqueou a entrada de suprimentos para a cidade. E aí acabou que a França foi humilhada, derrotada,
perderam o território da Alsácia e Lorena, né? E aí, realmente, quando os alemães, né, os estados germânicos ali do sul, né, que ainda tinham aquela ligação ali com a Áustria, e também eram de maioria católica, quando eles viram que a Prússia estava se dando bem, né, e que agora também a França ameaçava seus irmãos alemães, eles resolveram entrar na guerra, né, do lado da Liga Setentrional. Aí realmente unificando toda a Alemanha, né, nesse esforço militar. E quando eles viram que eles não podiam deixar seus irmãos alemães, né, seus outros irmãos, né, ali sozinhos, né, e era melhor atender os interesses de alemães do que interesses de austríacos e franceses, né. Então eles embarcaram ali, né, nessa empreitada da unificação e com o objetivo de derrotar a França. E derrotaram a França, tomaram territórios na fronteira, né, como eu falei, Alsácia e Lorena, com uma grande população de origem germânica e também com grandes jazidas de carvão mineral e minério de ferro. E aí ali se consolidou. Para humilhar os franceses, o primeiro imperador, né, da Alemanha, né, o Kaiser ali, Guilherme, né, primeiro, né, foi coroado no Palácio de Versalhes, né, o palácio lá que foi construído pelo rei Sol, né, Luís XIV, no século XVII ainda. E aí a França cedeu esses territórios, reconheceu, né, o Império, né, Alemão, o Segundo Reich, como foi chamado, né. O primeiro Reich foi lá de Frederico Barba Roxa, lá na Idade Média, ainda, século XI, XII, por ali, né? Século X, século XI, século X e XI. Né? E foi o primeiro Reich, que quer dizer, Reich é reino, né, alemão. Então lá foi o primeiro Reich, ali no século X, e aí o segundo Reich agora, né, consolidando o Império Alemão, né, o Reino da Prússia, os outros 38 estados germânicos, mais Alsácia e Lorena e Schleswig-Holstein lá, né, enfim, formaram daí o Império Alemão, ou segundo Reich, sob o governo, né, do Kaiser Guilherme II. Kaiser é como os alemães chamam César, né, então ele era o César dos alemães, né, o grande imperador dos alemães, o Kaiser. Né, e aí se consolida a unificação alemã. E aí Otto von Bismarck continua lá até 1886, realmente governando o Império Germânico, né, como primeiro-ministro. Né, continuou com o cargo de primeiro-ministro, só que agora é primeiro-ministro do Império Alemão. Certo? Então aí se consolidou a unificação alemã. Certo? E a França, né? Aí Napoleão III, devido a essa derrota humilhante, né? Ele foi humilhado, o exército dele foi cercado, né? Rapidamente cercado pelas tropas prussianas, e a superioridade dos equipamentos militares prussianos foi esmagadora, né, sobre o equipamento militar francês, as táticas, né, militares foram superiores, enfim. E ele acabou, o próprio Império Francês, em 1871, no ano seguinte, ruiu. Aí teve a Comuna de Paris, né, tudo isso a gente vai ver, né, posteriormente. E aí a França, né, foi restituída à República lá na França, a Terceira República Francesa. Tá? Então aqui, pessoal, vem na sequência, né, a unificação italiana. Aí, de novo, né, foi um processo que surgiu lá ainda na Primavera dos Povos. Né? Vocês podem ver aqui que a Itália era toda fragmentada, né? O norte sob influência dos Habsburgo, como eu falei, e o sul sob influência, né, sob o domínio dos Bourbons, né, da França, e o Reino da Sicília, o Reino de Nápoles. Os estados pontifícios, aqueles territórios lá que Pepino, né, e o rei lá, né, Pepino Breve, ainda conquistou, né, dos lombardos, né, e deu, né, para o Papa, né, para ser governante dessa região toda aqui. Então, há 1000 anos, né, os estados pontifícios eram território sob o governo do Papa, né, dos papas. Então, era tudo fragmentado, o Reino da Sicília. Né, o mais desenvolvido era aqui nós temos aqui o Reino de Sardenha, né, de Piemonte e Sardenha, que eram os mais Monferrato, Gênova, Moda, Savoia, onde é que está aqui? Piemonte, República de Siena,
República de Veneza, aqui tudo sobre domínio austríaco, né? Ducado de Milão, Ducado de Savoia, é tudo sobre aqui o domínio, né? da Áustria, né? E aqui o Reino da Sardenha, né? Que tinha uma certa autonomia e independência, né? Então, pessoal, aqui surgiu a figura, né, do Giuseppe, né, Mazzini, né, que fundou o movimento Jovem Itália, e tentaram unificar a Itália ainda lá, né, nos anos 1830, mas não conseguiram, foram logo rechaçados. Né? Em 1848 tentaram de novo, né, daí com a ajuda lá do outro Giuseppe, né, Giuseppe Garibaldi, né? Então aí tiveram vitórias, né, na Toscana, na Sicília, em Veneza, né, mas aí até chegou até os soberanos, né, sendo destituídos, que faziam parte da Casa dos Habsburgo, e depois houve uma repressão, né, enorme, né? E aí houve também o Reino de Piemonte, né, estava no meio da jogada aí, né, mas aí houve um contra-ataque, né, das tropas austríacas que acabaram com o movimento. Então aí o que aconteceu foi que o Papa também estava do lado dos austríacos, não estava do lado dos italianos, né, nesse processo de unificação. E aí teve a renúncia aqui, né, do rei Carlos Alberto, né, que era o rei da Itália, né, e o rei ali, aliás, do reino de Piemonte, né, ele abdicou, né, e entregou o trono lá, né, para o seu filho, né, com o título de que assumiu com o título de Vítor Emanuel II. Vai ver lá o Vítor Emanuel I, lá, Vítor Emanuel II, né, subiu ao trono, né. Ele abdicou por quê? Porque ele concordou, né, ele liderou esse movimento, né. E aí ele abdicou para tudo ficar em ordem, né, para a coroa ficar na família dele. E daí para seu filho poder suceder no trono. O seu filho Vítor Emanuel. Então temos aqui, né, a primeira tentativa aqui de unificação italiana, que foi duramente, né, rechaçada, né, pela Áustria e com apoio também da Igreja Católica, certo? Então aqui temos, né, depois o fortalecimento, né, do reino de Piemonte, né, que era um reino industrializado, né, que tinha uma indústria, fabricava várias coisas, né, tinha um poder econômico, o reino de Piemonte e Sardenha, né? E nós temos a figura aqui do conde, né, nós temos aqui o conde do Camilo Benso, né, que era o conde de Cavour, né, que era o primeiro-ministro lá do rei Vítor Emanuel II, né, do reino de Piemonte. Ele era um grande estadista, né, e também um grande diplomata. E aí ele foi juntando, né, forças, né, para realmente levar adiante novamente esse processo de unificação. Então ele fez uma aliança, primeiramente ali com a França, né? Já tinha feito isso ali na guerra da Crimeia, onde Inglaterra e França e o reino de Piemonte e Sardenha se uniram para tomar a península da Crimeia, no Mar Negro, né, um ponto estratégico, né, do Império Russo. Levaram uma surra lá, a guerra durou 2 anos, né? 1853 e 1855. Essa coalizão foi derrotada, mas devido ao apoio de Piemonte e Sardenha na guerra, o reino de Piemonte recebeu, né, a permissão, né, da França para ter autoridade, né, sobre territórios, né, mais territórios na França. Então a gente vai ver aqui, né, que Napoleão III recebeu a região de Nice e Savoia pela ajuda. Né? Vamos ver aqui tal. Vamos ver aqui. Então aqui houve, né, uma aliança, né, no caso aqui uma aliança entre a França e o reino de Piemonte e Sardenha. Piemonte e Sardenha entraram em guerra contra a Áustria, né, com o apoio da França. A França cedeu, né, a Lombardia, né, para Piemonte, né, tal, e mais, né, na condição de que, né, os Habsburgo, né, voltassem a ocupar, né, a liderança, né, nesses lugares. Então, Piemonte governava aquele lugar, mas ali as famílias, né, Habsburgo ainda, né, mantinha-se no trono nesses lugares aí. Era toda fragmentada e tal, então não vamos estender muito esse assunto, é muito complexo, certo? A gente já viu isso aqui no primeiro ano, né, bem mais detalhadamente, tá? Então aqui, né, aí nós temos aqui que uns foram contra, né,
patriotas de Módena, Parma, Toscana e Romanha já haviam tomado, né, o poder aqui nesses lugares, né? E aí houve ali um acordo para, né, como eu falei, para a nobreza austríaca, né, voltar ao trono desses lugares. Então, isso era uma politicagem danada, uma troca de favores, de toma lá, da cá, né? Enorme, né, entre eles aqui. E aí Napoleão III recebeu, né, regiões também dentro da Itália, que nem disse Savoia, como está aqui no texto. Tá? Isso é muito complicado, né? Resumindo, França e Piemonte e Sardenha fizeram um acordo. E ali, né, para enfrentar a Áustria. E aí a Áustria perdeu territórios, houve revoltas, Piemonte e Sardenha se fortaleceu, a França também saiu ganhando com territórios, né, ali, né, na região noroeste, né, que foram anexados, né, ficaram anexados, não ficaram sob sua proteção, viraram zonas de influência, protetorados. Né? Então ali começou a se desenhar, né, ali a unificação da Itália. E existia esse movimento republicano, né, liderado por Giuseppe Mazzini e Giuseppe Garibaldi também. Né? E acabou que em 1870, né, em 1870, finalmente, né, houve uma coalizão, né? Então forças republicanas vindo do sul, né, tomaram os territórios ali sob o domínio a Sicília, o reino, né, né, o reino de Nápoles, ali foi tomado, né, dos Bourbons, foram expulsos e chegaram até Roma. Chegando em Roma, né, tomaram os territórios, né, pontifícios, enfim, aquela confusão toda. Lá com a Guerra Franco-Prussiana ajudou também, porque nessa época, em 1870, o que aconteceu? Ali desde a Primavera dos Povos, né, desde 1848, o Papa pediu a proteção da França, e a França mantinha um contingente militar nos Estados Pontifícios, né, para proteger o Papa. Só que aí, devido à invasão, né, da Prússia à França, essas tropas foram retiradas, né, para defender o território francês. E aí os territórios pontifícios, né, a Roma ficou desprotegida, e aí as tropas de Giuseppe Garibaldi, né, as camisas vermelhas, né, eles tinham ideais socialistas, né, pregavam uma reforma agrária, tudo, né, também, né, e também instaurar uma república, né, unificar a Itália sob um governo republicano, né. Eles invadiram Roma, né, e aí o Papa ficou lá perdido, né, sob ameaça até de morte, né, os republicanos queriam até matar o Papa. Né. E aí houve intervenção de Piemonte, né, para socorrer lá o Papa, né. E aí houve um conflito, um embate ideológico. O norte queria transformar a Itália numa república, aliás, numa monarquia parlamentarista, né? E o sul queria que fosse uma república presidencialista, entendeu? Com vários direitos civis, enfim, com tudo, né? Que atendesse nas demandas sociais. Agora o norte queria só a elite no poder mesmo, né? A burguesia, a nobreza, né? Uma monarquia parlamentar que favorecesse o capital financeiro. E aí houve aquele embate. E aí Garibaldi não tinha força, suas tropas, camisa vermelha republicanos, para enfrentar o exército de Piemonte e Sardenha. E aí ele resolveu entregar as armas. Ele, né, fez a paz lá com os outros, né, com o conde de Cavour, o rei Vitor Emanuel II, e os republicanos depuseram as armas. E aí unificou-se toda a Itália sob uma monarquia parlamentarista, sob o governo de Vitor Emanuel II e sob o controle político, né, administrativo do conde de Cavour. E aí o sonho, né, da reforma agrária, aquela coisa toda, o pessoal lá do sul lutou, tudo foi por água abaixo. Aí predominou o quê? O capitalismo financeiro e os privilégios das elites, né? A igreja perdeu o seu domínio, porque, claro, a Itália agora era unificada, quem mandava em tudo era o rei, né? Então a igreja perdeu os estados pontifícios, né? E aí o Papa ficou ali na Basílica de São Pedro, né, sem ter um estado. E aí a igreja sempre reclamava disso, né? Pedia reparações do Estado italiano, né? Pela igreja ter perdido os seus estados pontifícios que tinham sido doados lá para o Pepino, o Greve, lá na Idade Média ainda, né? Perderam ali todo aquele domínio sobre a região da Lombardia, que era a terra dos bárbaros, dos lombardos, né? Então, a Itália se unificou. Consequência das unificações. Quais foram as consequências? A Inglaterra, né, tinha agora um grande adversário econômico, né? O Império Alemão, né, que produzia aço, enfim, manufaturas, né, que competiam
com a Inglaterra. Né? A Áustria perdeu a sua hegemonia ali na Europa Central. Né? A língua. A língua foi muito importante, né, porque identificava os povos. Né? Era a língua germânica, né? Era a língua oficial agora, né, realmente de todos os germânicos. Né? Esse Império Alemão unificado, a Itália também, né? O italiano, né, era a língua de todos. Né? Então, agora estavam pelo menos todos se sentindo identificados. O sul da Itália, a região mais pobre, se ferrou, porque quando eles estavam todos unificados, os impostos eram unificados também, e o norte mais rico arcava com uma carga tributária, né, que era sustentável por eles, mas o sul pobre, muitos agricultores perderam suas propriedades, né, por dever impostos e migraram para o Brasil, para os Estados Unidos da América. Nessa época que houve um grande fluxo, né, de imigrantes para a América. Né? Você tem um exemplo. História comum. Todos dividiam uma mesma história, né? Passado glorioso, menos heróis italianos, né? O Império Romano. Né? Os germânicos, né? As suas lendas, mitos também, né? Enfim. Né? Eles tinham uma história em comum, uma mitologia também em comum. Né? Também. A etnia. Né? Então havia o quê? Né? A etnia servia mais para diferenciar estratos sociais do que comunidades inteiras. Né? Etnia. Né? Então, aqui, né, agora a etnia se definia realmente uma nação inteira, né, não apenas alguns membros, né, ali dissolvidos dentro né, de uma sociedade. Entendeu? A etnia dos judeus, dos ciganos, enfim. Né? Agora, as pessoas tinham essa ideia de pertencimento, né, de pertencimento a uma única nação. Então, pessoal, resumindo aqui, tá? Façam praticando, tá? Esse capítulo. Né? Espero que eu tenha explicado bem rapidamente, né? Porque terceirão é isso, né? É uma revisão, né? Um arrastão, sobre tudo. Né? Qualquer dúvida pode tirar comigo no Zap, ok, pessoal? Então, eu vou encerrar aqui a aula, tá? Certo? Então, até a próxima aula. Até mais.